Então, ó, adição em alcenos. Só um detalhezinho. A nuvem de elétrons do alceno tem carga negativa, nuvem de elétrons. Então, ele atrai a parte positiva do ligante. Então, quem ataca a molécula do alceno é uma parte positiva. Parte positiva, a gente aprendeu, gosta de negativo, é amigo de negativo, é um eletrófilo. Então, a adição em alceno é chamada de adição eletrofílica, porque é a parte positiva que ataca a molécula do alceno em primeiro lugar. Ok? Pessoal, tem dois jeitos de você adicionar alceno. Número 1, adicionar adendos iguais. Adendos iguais são moléculas do tipo AA. Quando você rompe a molécula, você fica com duas partes iguais, tá vendo? Então você vai adicionar adendos iguais. A primeira que a gente vai discutir é a hidrogenação. Pessoal, hidrogenação, obviamente, né? Reação com hidrogênio, H2. Beleza? O H2, dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Quando ele rompe, pessoal, eu tenho dois hidrogênios, ó. Duas partes iguais. Então, hidrogenação é adição com adendos iguais. Agora é o seguinte, ó. Eu vou fazer com você aqui adição usando sempre o mesmo alceno para você, quando for estudar, comparar um com o outro. Então, eu vou pegar esse daqui, pessoal, ó. CH2 dupla, CH, CH3. Esse alceno aqui, ó, 3 carbonos prop, tem uma dupla em O. Esse é o propeno, também conhecido como propileno. Eu vou fazer a hidrogenação do propileno. Galera, essa hidrogenação, ela precisa acontecer na presença de um catalisador. Catalisador para acelerar o processo, para acelerar a reação de adição. A gente usa normalmente níquel, platina ou paládio. O níquel é o mais usado como catalisador. E na química, você lembra, delta significa aquecimento. Então nós colocamos um catalisador, níquel, e a gente aquece para fazer a reação. Você com certeza vai aprender porque é muito simples. Olha para mim aqui, ó. Toda ligação simples é uma ligação sigma. Quando tem uma dupla, uma ligação é sigma, a outra ligação é pi. Nós já aprendemos que a ligação sigma é forte e a ligação pi é fraca. Então, quando eu tiver esse meio reacional aqui, eu quebro a ligação fraca, eu quebro a ligação pi. Pessoal, se eu quebrar a ligação pi, ó, tinha duas. Quebrei a pi, fica só a sigma, só que cada carbono que tinha dupla fica com valência livre, ok? Ó, quebra a ligação pi, ela estava aqui, uma valência livre em cada carbono. Deixa eu te perguntar, o H2 fornece adendos iguais, duas partes iguais? Sim. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, ó, tem dois hidrogênios. Você vai pegar um hidrogênio, colocar em uma valência livre, vai pegar o outro hidrogênio e vai colocar na outra valência livre. Então era um alceno, eu hidrogenei e criei um alcano. Pessoal, eu vou deixar desse jeito aqui, para você, né, saber que entrou um H aqui, entrou um H aqui. Mas se você estiver fazendo um vestibular de segunda fase, aqui você pode colocar, ó, CH3... E aqui você pode colocar CH2. Simplificar a fórmula, como a gente tinha feito ali. Entenderam? Então, hidrogenação, muito de boa. Quebra a ligação pi, entra o hidrogênio em cada valência livre. Só um detalhezinho, ó. Esse processo aqui é chamado de método de Sabatier-Sandern. Escreve-se Senderens, mas a pronúncia é Sandern. Então, ó, o método de Sabatier-Sandern é a hidrogenação catalítica de compostos insaturados. Beleza, moçada? Bom, ali no 1.A, a gente fez uma hidrogenação. Pessoal,
No 1.b, nós vamos fazer uma halogenação. Seguinte, halogênio na química, nós vamos usar a letra X para representar, já tinha te falado isso. Só que é a molécula, né? Então eu vou reagir aqui, ó, com o X2. Quem pode ser esse X2? Pode ser o Cl2, pode ser o Br2 e pode ser o I2. O F2, ele é muito eletronegativo, ele acaba até destruindo a molécula. Não é costume usar, fazer halogenação com flúor. Então, normalmente, a halogenação é uma cloração, uma bromação ou uma iodação. Cloro, bromo ou iodo. Como eu disse para você, eu vou pegar sempre o mesmo alceno para você comparar quando estiver estudando. Pessoal, eu vou reagir no meu exemplo aqui com Cl2. Só um detalhezinho, ó. Lá na hidrogenação de alceno, normalmente eu uso níquel, né, como catalisador e aqueço. Aqui, pessoal, a gente costuma usar luz, certo? Ó, delta na química significa aquecimento. Essa letra grega aqui chama-se lambda. Lambda significa luz. Quando está muito difícil de fazer a reação, a gente usa até luz ultravioleta, tá? Mas ali, presença de luz. E também aquecimento, porque toda vez que você aquece, aumenta a velocidade de uma reação química. Bom, a reação, ela tem o mesmo esquema. Qual ligação vai quebrar? A ligação π. Pessoal, se quebrar a ligação π, olha aqui para mim, ó. Aqui eu tinha uma ligação π, ó, aqui. Quebrou. Fica só a sigma e aparece uma valência livre em cada carbono. O Cl2, ele quebra. Pessoal, ó, Cl2, ele quebra e produz dois cloros. A dedos iguais, ó, duas partes iguais. O que você faz? Pega uma delas, né, e coloca na valência livre, pega outra e coloca na valência livre. Tá joia? Como é que chama o alceno mesmo? Propeno ou propileno. Pessoal, o produto formado aqui, ó, é um aleto orgânico. É um dialeto, porque tem dois halogênios, né? É um aleto orgânico. Qual é o nome desse aleto orgânico? 1,2 dicloropropano. Certinho? Então, halogenação, reação com halogênio, reação com X2. Pessoal, agora nós vamos adicionar em alcenos adendos diferentes. Cuidado, isso é o que mais cai. Bom, adendos diferentes são moléculas do tipo AB, certo? Ó, quando você tem duas partes iguais, adendos iguais. Quando você tem duas partes diferentes, você está adicionando adendos diferentes. Por exemplo, ó, vamos pegar o HCl. Galera, dá uma olhadinha, ó. HCl, quando quebrar, você vai ter o H diferente do Cl. Você vai ter duas partes diferentes, você está adicionando adendos diferentes. Presta atenção aqui, por favor. Ó, quando eu vou adicionar adendos diferentes, moçada, eu estou trabalhando com alcenos, né? Só que a gente vai fazer adição em alcenos, alcinos, alcadianos, tudo. Beleza? Toda vez que eu vou adicionar adendos diferentes, eu preciso seguir a regra de Markovnikov. O que essa regra diz? O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, certo? Quando eu uso a regra de Markovnikov, quando eu vou adicionar adendos diferentes, o que essa regra diz? Que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. É lógico, né, pessoal? No carbono mais hidrogenado que tem valência livre, ok? Vou fazer dois exemplos com você, que são os dois que caem. Ó, 2.A, adição de HX. Quem é HX? Pode ser HCl, HBr ou HI. Adição de ácido halogenídrico, HCl, HBr e HI. São adendos diferentes? Sim, porque quando eu quebro, eu tenho duas partes diferentes.
Como funciona? Bom, igual, a quebra é igual ao anterior. Você vai romper a ligação π. Quebra a ligação π. Pessoal, se quebrar a ligação π, vai ficar só a ligação sigma. Ó, tinha duas, rompeu a ligação π, fica só a ligação sigma. Cada carbono vai ficar com uma valência livre. Quando rompe a ligação π, cada carbono fica com uma valência livre. O HCl fornece adendos diferentes. Eu vou seguir a regra de Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Galera, lá tem 3 hidrogênios, mas não tem valência livre. Valência livre é aqui ou ali. Tá? Desses 2 carbonos que têm valências livres, esse daqui é o mais hidrogenado. Ó, tem 2 hidrogênios, aqui ele só tem 1. Então, o hidrogênio, ele entra no carbono mais hidrogenado e o cloro, ele entra no carbono menos hidrogenado. Tá certo? Então, eu estou seguindo aí a regra de Markovnikov. Galera, eu agora preciso colocar uma observação para você. É o seguinte, quando eu vou adicionar HCl, HBr ou HI, adendos diferentes, eu tenho que seguir a regra de Markovnikov. Só que existe uma reação especial na química, que é quando você vai adicionar HBr na presença de peróxido, ok? Aí vai dar uma mudadinha, legal? Em adição de HBr, galera, só acontece com HBr, tá? Não acontece com HCl, não acontece com HI. Em adição de HBr na presença de peróxido, ocorre a inversão da regra de Markovnikov. Isso daí na química é chamado de efeito Carrache. Então vamos lá, ó. Quando você vai fazer adição de adendos diferentes, em alceno, vamos trabalhar com alceno, que é o nosso item aqui. Você vai adicionar adendos diferentes em alceno. Você tem que seguir a regra de Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Beleza? Agora, pessoal, se for adição de HBr e tiver um peróxido, vai inverter a regra de Markovnikov. O hidrogênio não vai entrar no carbono mais hidrogenado, vai entrar no menos hidrogenado. Isso a gente chama de efeito Carrache. Não precisa decorar esses nomes, não, mas tem que saber fazer a reação. Então é o seguinte, ó, presta atenção aqui, eu tenho essa reação, ó, propeno, né, ou propileno com HBr. Gente, presta atenção no que eu vou fazer. Ó, vamos supor que eu queira fazer a adição a esse alceno de HBr, sem a presença de peróxido. Não tem peróxido. O que eu vou fazer? Vou quebrar a ligação π. Olha para mim aqui, ó. Quebrou a ligação π. Cada carbono da ligação π fica com uma valência livre. Ok? Me ajuda. Eu estou fazendo adição de adendos diferentes. HBr não tem peróxido. Então o que você faz? Coloca o hidrogênio no carbono mais hidrogenado, coloca o bromo no carbono menos hidrogenado. Ou seja, eu segui a regra de Markovnikov. Legal? Porque o HBr, nesse caso, não tem a presença de peróxido. De boa? Agora, pessoal, eu vou fazer a mesma reação química. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou adicionar ao alceno HBr, só que eu vou colocar um peróxido. Galera, na química, a ligação peróxido é representada assim, ó. Quando você vira esse esqueminha aqui, significa que a gente tem um peróxido. Peróxido. O que vai acontecer? É HBr, tem peróxido, vai inverter a regra de Markovnikov. Como é que vai ficar? Ó, quebra a ligação π, ok? Fica uma valência livre em cada carbono. Quebrou a ligação π, cada carbono fica com uma valência livre. Joia? Só que agora o HBr tem a presença de um peróxido. Vai inverter a regra de Markovnikov. O hidrogênio, ao invés de entrar no carbono mais hidrogenado, ele vai entrar no menos hidrogenado.
o bromo, ele entra no carbono mais hidrogenado. Inverteu a regra de Markovnikov. E isso chama-se efeito Carrache. Só que esse efeito Carrache só acontece quando você está adicionando a alcenos HBr e tem um peróxido presente. Legal? Pessoal, e a outra reação com adendos diferentes em alcenos é a hidratação. Hidratação, reação com água. Deixa eu só te dar uma informação. Ó, quando a água ela quebra uma molécula, a gente chama a reação de hidrólise, tá? Hidrólise é quando a água quebra uma molécula. Por exemplo, se eu pegar um éster e reagir com água, a água vai quebrar o éster. Então a gente chama de hidrólise do éster. Agora, quando a água é adicionada a uma molécula, a gente diz que houve uma hidratação. Certo? Então, ó, quando eu adiciono água em alcenos, eu estou fazendo uma hidratação. Pessoal, exemplo, ó, pegando o mesmo alceno, propeno ou propileno, eu vou adicionar HBr. Deixa eu fazer essa molécula um pouquinho menor aqui, ó. Só um minutinho, ó. CH2 dupla, CH, CH3. Eu vou adicionar H2O. Galera, eu fiz isso porque eu quero te falar uma coisa importante. Ó, hidratação de alceno é uma reação muito lenta. Se ela é lenta, é aconselhável usar um catalisador. Quem é catalisador de hidratação de alceno? Pessoal, qualquer ácido, ok? Então, se você fizer a hidratação do alceno na presença de um ácido, aí a reação acontece mais rapidamente. Beleza? Como é que a água se separa? HOH. Pessoal, a água ela fornece adendos diferentes. Então eu preciso usar a regra de Markovnikov. Qual ligação eu vou quebrar? Pessoal, é sempre quebrada a ligação π. Quebrei a ligação π. Se eu quebrei a ligação π, cada carbono fica com uma valência livre. Me ajuda aqui, por favor. Ó. Esse carbono tem 2 hidrogênios, aquele carbono só tem 1. Esse carbono aqui, ele é o mais hidrogenado. Lembrando que é o mais hidrogenado que tem valência livre. Esse daqui é o mais hidrogenado. Então, o que vai acontecer? Ele recebe o H e ali a gente coloca a hidroxila. Beleza? Lembrando que numa prova aberta você poderia colocar aqui CH3, ok? Eu vou deixar assim para você saber que entrou um hidrogênio ali, tá bom? Isso daqui é um alceno, eu fiz a hidratação e produzi um álcool. Então, moçada, hidratação de alceno produz álcool. Vamos dar o nome desse álcool aqui? Ó, 3 átomos de carbono, prefixo prop, só tem simples an, e a hidroxila está no carbono 2. Então, é o propan 2-ol. Legal? Outra coisa. Esse radical aqui, ó. Esse radical aqui é o isopropil. Então, eu poderia chamar esse álcool também de álcool isopropílico. Ele é um álcool secundário, porque a hidroxila está ligada num carbono secundário. Gente, então, adição de alceno, muito importante. Terminamos aqui. Um abraço para você. Até a próxima.